Olá, paz do Senhor. Hoje lição de número 7, 12 de fevereiro de 2023. O título diz Estevão, um Marte avivado. Hoje nós vamos falar então aqui do primeiro cristão que sofreu o martírio, que é Estevão, o diácono Estevão. Bora para a aula que essa tá especial. Bom, nós sabemos que ainda hoje milhares de cristãos eles sofrem perseguições, milhares de pessoas. Se você for pegar o censo de 2022 para 2023 em relação ao cristianismo, milhares de cristãos ainda sofrem perseguições até hoje em alguns países. E vários países sofrem por perseguições, retaliações com as suas famílias, vários tipos de perseguições. Quando não é um tipo de perseguição, é outra, retaliações, pressões, enfim. Mas até hoje ainda tem perseguições e a tendência parece que é agora piorar um pouquinho em alguns países, né? Por que não dizer Brasil? Mas enfim, mas até hoje ainda tem perseguições. Vamos falar aqui então da nossa introdução. Aqui na nossa introdução ela vai falar então aqui do diácono Estevão, que é o nosso personagem da lição de hoje. E aqui na nossa introdução nós vamos falar sobre esse diácono que foi invejado devido à sua fé, perseverança, ânimo, avivamento. Então ele foi invejado por causa do evangelho. Mas mesmo assim, ele foi fiel até a morte. E literalmente até a morte mesmo, porque ele foi perseguido e foi morto. Vamos partir então aqui para o número 1, para o ponto de número 1 da nossa lição. Essa foi a introdução para você saber do que nós vamos falar, certo? Mas antes, deixa eu só te pedir uma coisinha, tá? Você que ainda não é inscrito, vou pedir a você, se inscreva aí no canal para me ajudar. Eu preciso ultrapassar esses 1000 inscritos para o YouTube, lançar esses vídeos mais para outras pessoas assistirem, tá bom? Outra coisinha rápida para você, hein? Eu já fiz, já concluí, está prontinho o manual EBD. Eu vou deixar aí na descrição aí embaixo o link. Você clica no link, você vai ver, assistir uns 2 vídeos que eu deixei dentro da página lá, e aí você clica no botão para você adquirir. Chega uma senha de acesso no seu e-mail para você adquirir o seu manual EBD. Dou dicas de dinâmica, como o professor se comportar na aula. Eu dou dicas também para você ter uma aula mais tranquila, mais dinâmica, mais assim, uma aula mais construtiva, para não ficar cansativa para os seus alunos. Manual EBD, tá bom? Aí na descrição. E o ponto de número 1, onde fala aqui do testemunho de Estevão. Bom, houve um tempo onde os discípulos aqui eles foram questionados, né? Pois as viúvas elas estavam abandonadas. Então as viúvas lá ficaram abandonadas, se sentiram abandonadas, e algumas pessoas foram até os discípulos e disseram, falaram assim, olha, vocês estão dando muita prioridade para um lado, mas por outro lado vocês estão deixando as viúvas abandonadas, à mercê. E nós sabemos que antigamente as viúvas elas eram muito desprezadas, porque quando o seu marido morria, elas não sabiam o que fazer. Mulher naquela época não podia fazer nada. Mulher não podia nem dar opinião, piorou trabalhar, né? Então era bem complicado. Então chegou esse questionamento. Então houve um consenso entre eles. Falou assim, então nós vamos então fazer aqui um grupo de diáconos para atender as viúvas, para socorrer essas pessoas, para dar assistência a essas pessoas. Mas para ser um diácono, agora pesca essa informação para você ver como que está nos nossos dias atuais e como que era antigamente. Mas para ser um diácono, os discípulos disseram, esse diácono ele vai precisar ser cheio do Espírito Santo, ele vai precisar ter uma boa reputação, ele vai precisar ser sábio, né? E ele vai precisar ser bem visto na sociedade. Então olha as qualidades que eles exigiram para ser um diácono. Ser bem visto diante da sociedade, uma pessoa de caráter, para não ter o que falar dele, ser cheio do Espírito Santo, ser sábio, né? E ter uma boa reputação. Isso aqui era uma das características para ser um diácono. E então Estevão foi um dos escolhidos na época, porque Estevão tinha todas essas qualidades. Tinha essas qualidades todas, né? Era uma pessoa bem vista, tinha uma boa reputação, um bom caráter, ele era cheio do Espírito Santo, então ele já estava dando frutos. Então ele foi chamado então
para ser diácono e para ajudar a olhar também as viúvas. Então não é como hoje que a pessoa só porque tem uma boa frequência nos cultos, ele já é pegado a laço e colocado como diácono, daqui a pouco só porque uma pessoa que frequenta todos os cultos já coloca como presbítero. Tem que ter visão, tem que ter olho para ver se a pessoa tem uma boa reputação, se a pessoa é de bom caráter, se compra e paga, se faz isso, se faz aquilo, se tem testemunho de cristão, se é cheio do Espírito Santo. Então tem que ter qualidades para ser um diácono, porque o diácono ele vai cuidar da igreja, né? O diácono é para olhar as pessoas que estão passando necessidades, ele cuida da parte social, entendeu? Deixa eu só dar uma dica para você rápida dentro desse assunto. Eu sempre deixo aí também o manual do cooperador, que eu falo tudo sobre isso aí, sobre as funções dos cooperadores dentro da igreja, tá? Eu falo sobre diácono, cooperador, presbítero, as funções de cada um. Se eu fosse você, dava uma olhadinha aí na descrição, nesse link, que você vai aprender muita coisa. Porque muita gente hoje, eles não sabem as funções dos cooperadores, do diácono, para que serve. E Estevão aqui, ele era um diácono que ele tinha essas qualificações, então por isso ele causou uma certa inveja em algumas pessoas, porque ele orava, as pessoas eram curadas. Ele exercia a sua fé, ele estava um homem avivado. Então isso despertou inveja em algumas pessoas. Já reparou que quando você faz, você desperta inveja em alguém? Às vezes você está fazendo porque você quer fazer para agradar a Deus, dentro da vontade de Deus, mas sempre tem um grupo de pessoas que acha que você está fazendo para se exibir, sendo que talvez nem é, né? Mas você acaba arrumando o inimigo até sem saber do que está fazendo. Mas enfim, então para ter essa função do diaconato, eles exigiram essas qualificações. Então, através das suas boas obras, ele despertou opositores, inimigos, né? Então, eles criaram ali falsas acusações, eles subornaram algumas pessoas para testemunhar contra ele, né? E entre essas pessoas que deram mau testemunho ali, mau testemunho porque não era um bom testemunho, né? Mas eram testemunhos falsos. E dentre eles eram pessoas religiosas. Já percebeu que no meio do cristianismo, um dos maiores opositores são os próprios cristãos, às vezes? São os próprios religiosos? Às vezes os próprios religiosos é que fica debatendo ali, ó, querendo dizer que um está certo, o outro está errado. Lembra que na época, quando Jesus estava pregando, um dos maiores opositores de Jesus era quem? Os próprios religiosos da sinagoga. Eram os próprios religiosos. Então fica essa coisa, esse debate. Em vez de se juntar para fazer um bom trabalho, fica debatendo. Causa inveja, fica com fofoca, enfim, aí causa tudo isso. Então aqui, ó, ele, através dos seus atos, dos seus frutos, certas pessoas ficaram com inveja dele e um grupo de pessoas foi lá e falou assim, ó, eu vou pagar você tanto para você testemunhar o nosso favor lá e nós vamos colocar esse Estevão debaixo de pedrada. Pegando pesado aqui para você entender mesmo a história. Então eles foram lá, reuniram essas pessoas, e até subornaram algumas pessoas para testemunhar a favor deles e contra Estevão. Mas o que Estevão fez? Estevão não fez nada. Estevão estava pregando, orando pelos enfermos. Ele estava exercendo o seu papel do diaconato, estava servindo as viúvas. Mas mesmo às vezes você fazendo o bem, isso irrita algumas pessoas. É incrível como que algumas pessoas não fazem e quem faz, elas querem tirar, né, a pessoa dali que está fazendo para talvez ficar vácuo aquele lugar ali. Nem faz, nem deixa os outros fazerem. Infelizmente acontece muito isso, né? O tipo de pessoas que têm inveja daquelas que fazem, mas se for para colocar na mão delas, elas não fazem. Pô, então se não fazem, deixa quem tem disposição fazer, não é isso? Então criaram essa inveja aí de Estevão e começaram a falar mal dele. Começaram a levantar calúnias, começaram a levantar várias coisas contra ele, arrumou pessoas para fazer também isso, para não, ele realmente fez isso, isso, isso. Até que chegou ao ponto das autoridades entrar nesse assunto e tomar uma decisão final, então, de que? Então vamos apedrejar esse homem, não é isso? Mas aqui, ó, se a gente for olhar aqui, ó, eles testemunharam contra Estevão, muitos deles religiosos, né? E diante de tantas acusações, eles fixaram os olhos nele e viram o rosto dele brilhando. Agora você vê,
O homem lá, orando pelos enfermos, cuidando das viúvas, despertou lá a inveja naquelas pessoas lá, e eles começaram a tomar as acusações ali. Não, ele está fazendo isso, ele está indo contra as leis de Moisés, ele está blasfemando contra Deus, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Como, gente? O homem está lá fazendo o que tem que fazer, o papel dele de diácono, que ele foi separado para fazer, cuidando das viúvas, dos órfãos, orando pelos enfermos, pregando a palavra de Deus, ganhando almas para o reino dos céus. Tudo isso era o que Estevão estava fazendo. Mas diante de tantas acusações, aqueles homens ficaram com seus olhares raivosos e eles foram para cima. Contrataram um, contrataram o outro, foi até as autoridades, né? Com certeza eles tinham influência nas autoridades da época e começaram a fazer as acusações ali. E Estevão ali, né, calado, talvez falava algumas coisas. E o texto fala que quando eles começaram a olhar fixamente no rosto de Estevão, eles notaram que o rosto de Estevão estava brilhando, estava cheio da presença de Deus. O rosto dele estava como um anjo. Se você for olhar aqui no texto, você vai perceber que fala que o rosto dele estava como o rosto de um anjo. Então o que aconteceu? Mesmo assim, não comoveram o coração deles, não comoveu. Diante daquilo ali, daquela situação, daquela inveja, né? Aquele ódio que eles criaram de Estevão, agora começaram então a tomar a decisão de apedrejar o homem. E começar então a jogar a pedra em Estevão. Joga a pedra de um lado, joga a pedra do outro, né? Acerta de um lado, acerta do outro, fica tonto. E o avivamento, como essa lição vem falado, o avivamento, como a gente já tem falado, não é só pular, não é só gritar. Avivamento é quando você está com disposição para frequentar cultos, disposição para evangelizar, você está com coragem. Então o avivamento, ele te dá coragem, ele te dá disposição, ele te dá unção, ele te dá autoridade, ele te dá ousadia e a sua fé fica ativa a todo instante. Estevão, diante de tantas pessoas querendo apedrejar ele não negou o Deus que ele servia. Mesmo tomando ali pedradas, mesmo sendo apedrejado, ele manteve com a sua fé, ele não negou a sua fé. É tanto que ele foi tomando pedrada, ele foi tomando pedradas e ele falando assim, eu vejo os céus abertos. E as pessoas aí com mais ódio ainda, aí que, né, jogava mais pedrada nele ainda, achando que ele estava falando palavras de blasfêmia, achando que ele estava inventando aquelas coisas, que não estava vendo nada. E Estevão falando que estava vendo os céus abertos e que estava vendo o Filho do Homem à direita de Deus. Ele já estava tendo visões do céu já e tomando pedrada na cabeça e pelo corpo todo. Estevão não negou a sua fé diante de tal espancamento. Aí eu pergunto para você e pergunto para mim. Diante de situações difíceis, como que está a minha fé? Como que está a sua fé? Vamos negar a Deus ou vamos manter com a nossa fé? Temos que manter com a nossa fé. Mesmo independente de qualquer circunstância, a nossa fé tem que ser inabalável como a de Estevão. É por isso que nós temos esses exemplos aqui na Bíblia. É para seguir. Não é só para olhar, nossa, que história bonita. Não. A Bíblia é para ser vivida. A Bíblia é para ser praticada. É para nós olharmos esses exemplos que tem aqui e seguir. Fala, então você tem que olhar e servir de inspiração. Fala, não, então eu quero ter a minha fé inabalável como a de Estevão. Eu quero ter a minha fé igual a de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, não negou a Deus e ainda pediu perdão a Deus pelos seus opositores. Você é capaz de fazer isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Pessoas te dando pedradas, pessoas te caluniando e você só fala assim, Senhor, perdoa. Senhor, tem misericórdia desse povo, eles não estão sabendo o que está fazendo, Senhor, eles estão sendo induzidos pelo outro ou sendo induzidos pelo inimigo. Perdoa os pecados dessas pessoas, Senhor, tem misericórdia delas. Ou será que nós vamos fazer, Senhor, o Senhor está vendo que eu sou inocente, Senhor. O Senhor está vendo que eu sou inocente, faça a justiça lá para mim, se eu sou teu servo mesmo, vai lá e faça justiça para mim, Senhor. Trabalhe ao meu favor lá, Senhor. Mas Estevão fez diferente, ele não falou dessa forma. Ele foi lá e falou assim, Senhor, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem, elas estão sendo induzidas ao erro. Perdoa essas pessoas, Senhor, não impute a elas tais pecados, tais condenações. Tem misericórdia delas. O homem debaixo de pedrada, o homem quase à beira da morte, pedindo perdão
pelos seus opositores que estavam atacando ele mesmo. Isso é fé, isso é avivamento, isso é colocar fé em ação, isso é servir a Deus e praticar a Bíblia. Porque praticar a Bíblia não é fácil, não é impossível, mas não é fácil. Ser cristão não é fácil. Você sabe por quê? Enquanto você está na bonança, você serve a Deus perfeitamente. Mas tem muitas pessoas que quando caem numa situação difícil, elas começam a falar assim, Deus esqueceu de mim. Deus não se lembra de mim porque eu estou orando, 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 Deus não me dá a solução, Deus não resolve o meu problema. Então, diante de bonanças, você é um cristão fiel. E diante das escassez, diante de problemas, à beira da morte, você vai negar o seu Deus? Será que eu vou negar o meu Deus? Vou negar a minha fé? Só que nós temos que ser um cristão inabalável como Estevão. Nós temos que ser um cristão com a sua fé firme como a rocha, para, independente das circunstâncias, nós nos mantermos fiéis a Deus. Queridos, eu vou concluir aqui esse resumo para você, né? Que mesmo no sofrimento, Estevão foi fiel, né? E isto que é um avivamento que nós devemos seguir esse exemplo. Isso é um avivamento para nós olharmos e falar assim, eu vou seguir o exemplo desse homem aqui. Porque a Bíblia, como eu falei, nós temos que colocar ela no estilo da nossa vida aqui e praticar a fé. Praticar o que está escrito aqui. Senão não adianta a gente só ler e ficar só na teoria. Nós não vamos ganhar experiência. Para ganharmos experiência, vamos ter que passar por algumas situações. E quando passarmos pelas tais situações, temos que manter a nossa fé ativa para não negar o nosso Deus. Isso que é avivamento. Avivamento faz parte disso aí, entendeu? Então, deixa a sua fé ativa, em ação. Nos momentos difíceis que vai vir, para todo mundo vem. Todo mundo tem um certo momento que passa por situação difícil, que a gente fica aflito. As lágrimas às vezes descem, até sem palavras. Mas é nesses momentos que temos que manter firme a nossa fé, ser um cristão de verdade, perdoar quando for preciso, porque não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar, né? Então é melhor nem ofender, porque perdoar não é fácil, não é? Porque principalmente quem te bateu, quem te ofendeu, quem te apedrejou, não é fácil perdoar. Então é melhor nem ofender. Ah, mas Adonias, então às vezes que eu nem ofendo. No caso de Estevão, Adonias, Estevão nem ofendeu e foi apedrejado. Pois é, pode acontecer de sermos acusados, né? E nós ali inocentemente. Mas nossa fé tem que manter a ação ali, porque o cristianismo é isso, é para ser vivido. Não é só para ficar na teoria, é para ser praticado. Chegar no céu não é fácil não, meu amigo. O caminho é apertadinho, tá? O caminho é estreito, é pedras pelo caminho, é espinho. Não é fácil não, mas nós vamos conseguir no nome de Jesus, tá bom? Um ótimo dia para você, uma ótima lição lá na sua igreja. Essa foi a lição de número 7, que vai acontecer no próximo domingo, 12 de fevereiro de 2023. Visita aí embaixo na descrição os links, que vai ter lá o Manual do Cooperador e o Manual EBD, para te ajudar, te auxiliar, você que é professor e superintendente também, tá bom? Fica na paz do Senhor.